porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Emmanuel realiza os comentários deste versículo no livro Palavras de Vida Eterna, através da psicografia de Chico Xavier. E é o capítulo 2, que vem depois do capítulo 1. Mas não só é o número 2, que vem depois do número 1, como o seu conteúdo, o conteúdo espiritual, a sua logística, também é o número 2, que vem da logística do número 1. O título do livro, Palavras de Vida Eterna, é um estudo que Emmanuel realiza, isolando versículos do Evangelho de Jesus, das anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as suas cartas. Emmanuel seleciona versículos e busca nessa seleção nos mostrar o progresso espiritual, o nosso caminho para Deus. A vida eterna é a vida do Espírito. Palavras de vida eterna. Palavras da vida do Espírito. E inicia como número 1, pensando na aplicação das nossas vidas, falando da nossa realidade mais presente. Este capítulo 1 foi estudado na sexta-feira passada. A questão que Jesus compõe uma parábola, se utilizando do dia a dia do conhecimento da vida dos judeus. Pano novo e roupa velha. A roupa velha, a nossa personalidade atual, com seus buracos, com seus rasgos, com seus gastos. O crime, o roubo, a traição, a inveja, os ciúmes, a calúnia. As nossas imperfeições morais, compondo os rasgos, os defeitos e os furos da nossa roupa atual. No entanto, estamos diante do plano novo. O ensino de Jesus, a sua proposta, o Evangelho, a recuperação da alma pecadora. Mas Jesus nos ensina, não retire pedaço do plano novo para remendar a tua roupa velha. Deixe a roupa velha. Faça uma roupa nova com um plano novo. Mas os detalhes desse estudo foram da sexta-feira, para a nossa realidade de viver com erros e acertos. Assim como sexta-feira, se houver presente alguém aqui que esteja vivendo só nos acertos, ainda não tendo chegado à perfeição, mas vivendo só nos acertos, o estudo da noite não serve para esta pessoa. Ela pode se levantar e ir embora. Porque é para a nossa realidade que erra e acerta, que tem que deixar a roupa velha para fazer a roupa nova, a nova personalidade, a transformação, o progresso. Então, o capítulo 1 vem do versículo desta parábola que Jesus compõe, que Jesus nos ensina que vamos deixar a roupa velha e vamos ter uma roupa nova. O futuro sempre buscando, o passado apenas observando, o presente equilíbrio vivendo. Viver no presente em equilíbrio, buscando o futuro. O passado serve apenas de observação, assim como dirigimos um automóvel, que nos concentramos no velocímetro, no acelerador, no freio, no câmbio, olhando sempre para frente, em alguns momentos consultando pelo retrovisor o passado para mudar de faixa. Se colocarmos a proposta do futuro, o que estamos aprendendo da vida espiritual, do Evangelho, o eu futuro, se deixarmos de entrarmos completamente nele, isolarmos apenas uma parte para tampar um buraco, uma falha que trazemos do nosso passado, que está no nosso presente, a roupa velha, Jesus nos ensina que estamos perdendo um plano bom
e estragando ainda mais a roupa velha. Porque, além de não combinar, porque é outra cor, outro tecido, o tecido novo, com uma certa resistência, junto com o antigo, com outra resistência, vai abrir um rombo maior. E isto foi a primeira parte. Vamos deixar uma roupa e fazer outra. A segunda lição vem falar exatamente do novo modelo. Como é que vai ser a roupa nova? Se sexta-feira o ensino de Jesus é: deixe a roupa velha, faça uma nova. No capítulo 2, Emmanuel seleciona um versículo contido no Evangelho de Jesus, embora numa outra realidade, em relação a lugares, as coisas que estavam acontecendo, e nos ensina a fazer roupa nova. Por isso que o título é Cresçamos para o Bem. Imagina fazer uma roupa nova pior do que a velha. Mais cafona, inadequada, com muito mais rombos. Né? Se quiser fazer, Deus deixa. Deixa. Se alguém quiser se suicidar, Deus deixa. Deixa. Mas, com esse erro, as consequências desse erro serão uma forma de aprender amarga. E como é que não se faz. Depois recebe outra oportunidade, até que a criatura aprenda a fazer. E quando Emmanuel escolhe esse versículo, vejam bem, que quando falamos em roupa nova, podemos ir no alfaiate, e aí vai tirar o quê? Medida. Vamos escolher um tipo de tecido, e vamos fazer uma roupa para o nosso corpo. Porque cada um tem um tamanho, um comprimento de perna, de braço, de corpo, não é assim? Cada um não tem a sua medida. E o versículo tem exatamente isso. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem é que Deus enviou? Está falando de Jesus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Vejam que interessante. Ele coloca esse conceito da medida. E nós estamos pensando numa roupa nova. Mas qual que é a roupa nova do Cristo? Ele estaria na nossa condição de ter que deixar a roupa velha, cheia de buracos, com um pano novo para fazer a roupa nova? Ele passou há muito tempo trocando de roupas, até que chegou à perfeição. Perfeição relativa da criatura. E aí ele está trajado com a túnica nupcial. Não é isso? Então, ele chega a um nível de evolução máximo, a perfeição relativa da criatura, por mérito, e passa a ter conhecimento de todas as coisas que é permitido uma criatura conhecer. Logo, ele não recebe por medida, ele tem a medida toda. Tem todo o conhecimento. Nós não. Nós estamos em processo evolutivo. E ainda muito mais perto do início do que do destino. Então nós, que ainda vamos trocar de roupas, é que vamos receber por medida. Então, Jesus recebe e não recebe por medida, porque ele tem o máximo. Ele conhece todas as coisas que é dado a uma criatura conhecer. E cada um de nós recebe por medida, de acordo com a nossa possibilidade de compreensão. É como os estudantes que estão inseridos no processo educativo. Somos nós, espíritos, inseridos no processo evolutivo. O aluno do terceiro ano recebe uma matéria por medida. Não é a matéria que se vai aprender no quinto, no ensino universitário, é por medida, pela possibilidade que ele tem de compreensão. Emmanuel faz o seguinte, ele nos convida a observar a natureza e diz que o homem tem que racionar as coisas.
Enquanto que para Deus tudo existe em abundância, jamais falta recurso. Por exemplo, em nossa administração, em nossa vida, nós temos que racionar água, dinheiro sempre falta, que é economia política. Administrar recursos escassos diante de necessidades infinitas. Estamos sempre dentro desse problema, desse dilema. Nossas possibilidades limitadas e as nossas necessidades. No entanto, Deus nos cria e dentro da sua logística, tudo que é necessário para o nosso processo de criação, para Deus não falta nada. Ele não precisa racionar. Por exemplo, Ele deseja que a vida exista no planeta. Então Ele põe lá o Sol, queimando matéria, mandando vir luz para cá. Falta possibilidade do Sol mandar luz para cá? E tudo que vem de Deus, o ar para nós respirarmos, as sementes que vão germinar para crescer, tudo que Deus administra para a evolução das suas criaturas, jamais há falta. É tudo em abundância, porque Deus tem a propriedade de tudo no universo. No entanto, não é a nossa realidade de homens e criaturas, que temos condições limitadas. E Emmanuel nos convida a ver o sol, o ar, as fontes, todas as concessões do Criador, e diz assim: no entanto, no rio de graças da vida, para cada alma, somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. O que Emmanuel está querendo dizer é o seguinte: Deus irradia seus pensamentos, a sua logística, em perfeição absoluta, no universo o tempo inteiro. Quem é capaz de entender o pensamento de Deus? E saber o que Deus está pensando agora? Os espíritos puros. Mas é o mesmo pensamento. Mas por que nós não conseguimos? Porque nós não somos espíritos puros. Nós estamos longe dessa possibilidade. Mas algumas coisas nós entendemos. Deus irradia a perfeição absoluta. Trabalha continuamente em perfeição absoluta. Porém, a condição de entendimento, de consciência, é proporcional a cada criatura. Existem as criaturas que não têm consciência nem de que existem, são um princípio inteligente, que não tem nem um pensamento contínuo, nem chegaram na fase humana. Na fase humana da evolução que estamos inseridos, nós já temos a possibilidade de compreender que existimos, que pensamos, compreender as nossas virtudes, as nossas imperfeições, compreender a necessidade da existência de um Criador, porque observamos a criação, mas não conseguimos compreender o Criador incriado. Mas essa pergunta que nós não conseguimos entender, Jesus consegue entender? O Criador incriado? Jesus mostra que ele está em comunhão com Deus, conhecendo o pensamento e o trabalho continuamente, e mostrando por fatos o seu poder, nos dando as provas. Mas cada um de nós tem uma certa possibilidade. Na época de Jesus, a maior parte dos homens na Terra não conseguiam compreender a existência de um Deus único. Pensavam eles, acreditavam eles, se relacionavam eles com vários deuses. Não conseguiam compreender, se relacionar com esses deuses sem estar representado numa pedra, com imagem. Não conseguiam manter relações com eles, sem oferecer sacrifícios animais, ofertas. Eles, como os homens, exigiam pagamentos para fazer as coisas, porque os deuses iam fazer de graça, por amor. Só aquele povo, aquela elite, o povo de Israel, aquela minoria, já tinha compreensão espiritual
amadurecida o suficiente para compreender um Deus único, invisível, que nada na terra pode representá-lo, mas com seus limites, também oferecendo sacrifícios animais. E a compreensão melhorando, evoluindo. E estamos hoje numa grande mistura. Em 7 bilhões de espíritos encarnados, vários bilhões desencarnados, cada um com a sua medida, com a sua possibilidade, com a possibilidade de fazer a sua roupa nova. Mas vamos ver onde é que houve essa afirmação, em que contexto surgiu essa questão de uma compreensão um pouco mais evoluída, esses degraus, na época de Jesus. Local, Rio Jordão. Jordão quer dizer aquele que desce, o descendente. Por quê? Porque ele desce mesmo. Imagina que ele sai do pé do Monte Hermon a 1000 metros acima do nível do mar. São Paulo está mais ou menos 750. Vai até São Paulo e ainda sobe mais de 150 metros. E aí ele vai desaguar, no fim, no Mar Morto, a 430 metros abaixo do nível do mar. Quase 1.400 metros de descida, em poucas centenas de quilômetros. Aliás, se for ver assim o caminho de desvio de curva, são mais ou menos 300 quilômetros. Mas se passasse em linha reta, dá mais ou menos 100, grosseiramente falando. Porque uma descida dessa, quase 1.400 metros, imagina a erosão. Mas ele vai fazendo aquelas curvas. Por isso que ele chama Jordão, quer dizer descendente, aquele que desce. Vem descendo, recebe as fontes, as águas, sai do pé do Hermon, forma o lago de Genazaré, o mar de Tiberíades, a 200 metros abaixo do nível do mar, continua descendo, vem de água doce e acaba em água salgada no Mar Morto. Extremamente salgada, 4 vezes mais sal do que qualquer água do mar normal. Dentro desse contexto, aquele que desce. E nós estamos falando a respeito de uma discussão que houve com os discípulos de João Batista, ou João, filho de Zacarias. É a mesma pessoa. Ele nasceu, o nome foi João. Como não havia nome e sobrenome, era João, filho de... O pai dele era Zacarias. E ele foi conhecido sempre por João, filho de Zacarias. Aliás, é o que escreve o Evangelho, João, filho de Zacarias. Depois, em virtude de algo diferente que ele passou a fazer, que é mergulhar as pessoas completamente dentro da água, no Rio Jordão, coisa que ninguém fazia, mergulhar completamente a pessoa da água dentro do Rio Jordão. Mergulhar quer dizer bapto, é dessa palavra do grego, por isso que ficou João Bapto, Batista. João, em vez de ser João, filho de Zacarias, ele passou a ser conhecido João, aquele homem que mergulha as pessoas no Rio Jordão. A mesma pessoa. Ele estava mergulhando pessoas no Rio Jordão e ele pregava uma purificação. E é exatamente este o problema que gerou a confusão, a discussão. E nós estamos falando em crescer para o bem, em condições de compreensão. Estamos ao mesmo tempo fazendo um exercício de compreensão e observando a compreensão dos judeus e comparando até mesmo com a compreensão da nossa época. Purificação. O que seria a purificação? Se purificar para se relacionar com Deus. Se eu disser assim, hoje eu tomei banho várias vezes, lavei todos os meus objetos, eu vim mais purificado para fazer a palestra? Talvez tenha vindo só mais conveniente, né? Porque vim sem tomar banho sujo. Depende da moral. Dentro do espiritismo cristão, nós relacionamos a comunhão, a aproximação com o Criador de acordo com a moral. Mas eles pensavam assim?
Como é que os judeus viam as purificações? Eles tinham recebido de Moisés todos aqueles escritos, e observando aquilo, interpretando aquilo, podemos chegar a contar, como eles contam, 613 mandamentos. 365 da forma negativa, não faça, não faça, não faça. 248 da forma positiva, faça, faça, faça. Uma grande parte deles falava a respeito do que comer, do que não comer, de como matar, como não matar, do que fazer, como não fazer, do que lavar, como lavar, como não lavar, para estar purificado, para entrar em relação com Deus. Então tinha comida, não podia ter sangue na carne, não eram todos os animais, tinha forma de matar, tinha até de quem comprar, para estar purificado, para estar em relação com Deus. Compreendiam mais que os pagãos, um Deus invisível, Criador de todas as coisas, mas a medida deles era aquela. A nossa medida vai se mudando da maneira que vamos evoluindo, na proporção que vamos progredindo. E aí houve uma discussão, porque os judeus não mergulhavam ninguém da água para converter os pagãos ao judaísmo, para entrar na religião. Ninguém. Se o pagão, eles faziam proselitismo. Eles trabalhavam, falavam, estimulavam, exortavam, eles queriam convencer os pagãos a se converterem, a entrarem no judaísmo. Quando os pagãos, os gentios que acreditavam em vários deuses, iam entrar na religião, o que eles tinham que fazer era circuncisão. E passaram a observar os mandamentos. Esses mandamentos tinham não trabalhar de sábado, o que comer, o que não comer, inclusive as lavagens rituais. Então tinha muita lavagem de mão, de corpo, parte de corpo, objetos, lavagens rituais. As escavações arqueológicas perto do templo mostram centenas de tanques de lavagens rituais. E eu postei, publiquei no Facebook, digitalizei a imagem de um tanque que eu visitei em Guarã, perto do Mar Morto. Está lá no Facebook. Aí vocês vão ter que ver lá, né? Ou no feed de amigos. E mostra, inclusive, detalhes de medidas, que era discussão enorme, a capacidade de litragem, as medidas, e tinha mudança. Bom, o que acontece é que João fazia algo diferente. Ele não fazia essa lavagem ritual que estava nos mandamentos, na lei escrita de Moisés, para as pessoas irem no templo, ou estarem na sinagoga, ou estarem na rua. Vocês imaginam que se fosse fazer uma compra no mercado, lá tinha gente que não era judeu. Por você ver, falar ou tocar, você ficava impuro. Tinha que chegar em casa e fazer as lavagens rituais para estar puro. Viviam com mania de lavagem. Né? Mas João, filho de Zacarias, porque ele ainda não começou, né? Que nasceu de uma forma totalmente estranha, porque o pai dele, Zacarias, e sua mãe Isabel estavam em idade avançada, não tinham mais esperança de ter filho. Ele foi fazer suas funções sacerdotais no lugar santo, no templo. Ele foi sorteado entre as 24 famílias da classe de Abias. Ele foi sorteado, ele estava fazendo serviço, um espírito se mostra para ele, o anjo Gabriel, e diz que ele vai ter um filho, que é a reencarnação do profeta Elias, que ele tem que pôr o nome de João, que vai ser do jeito do profeta Elias, rústico, não vai beber bebida forte, não vai beber vinho, que vem preparar e anunciar o caminho do Messias, vem preparar, fazer uma classe, um conjunto de pessoas em condições de compreender, para que Jesus, o Messias, venha e tenha uma classe que o siga. Zacarias não acredita no Espírito. Mas como isso pode acontecer? Eu sou tão velho, minha mulher é tão velha até hoje, rezamos tanto, sofria sempre aquele estigma, mulher sem filho, a maior tragédia do mundo naquela época. Ficou mudo. O anjo falou, você vai ficar mudo até que essas coisas se cumpram. Quando o filho nasceu, ela acabou ficando grávida, Isabel. Quando ele nasceu, ele só voltou a falar quando ele escreveu o nome na placa. Como é que ia ser o nome do filho?
Porque foram perguntar para a mulher, quem manda é um homem, mas ele não falava. Não foram perguntar a ela, falou, não, vai se chamar João. Falou, mas você não tem nenhum desse antecedente, João? Não é o nome do seu marido? Não pode ser João, você está, né? Vamos falar com o seu marido, então vamos dar um lugar para ele escrever. Já que ele não fala, ele escreveu lá João. Só aí que ele voltou a recuperar a voz. Então, esse João, filho de Zacarias, cresceu cercado de todas as atenções, porque sabiam que ele vinha preparar, ele, segundo o anjo Gabriel, que tinha se mostrado para Zacarias no templo, que tinha ficado mudo, ele vinha preparar, ele era a reencarnação do profeta Elias para preparar a vinda do Messias. E aí João, filho de Zacarias, estava no deserto da Judéia, naquelas pedras fantásticas, até que um Espírito se mostra para ele e diz assim, você vai para o Rio Jordão e passa a mergulhar as pessoas na água, completamente. E convida essas pessoas a um arrependimento moral. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque está próximo o reino dos céus. Fique fazendo isso. Vai formar um conjunto de seguidores que vão te seguir, que vão ouvir suas palavras, uma reforma moral, até o momento em que o Messias vai te procurar, e eu vou te identificar, o Espírito vai te identificar. E João obedece. Ele fica ao longo do Rio Jordão, pregando o arrependimento dos pecados. A pessoa ter compaixão por aqueles que sofrem. Então, se ela tinha excesso de comida, de roupa, ela tinha que compartilhar com aqueles que não tinham. O soldado que já ganhava bem, não podia tratar as pessoas com brutalidade. Tinha que ficar feliz com o seu salário e não aumentar muito os seus vencimentos com o poder da sua lança. Não aceitar falsos testemunhos. Os cobradores de impostos também. Todos estavam em condições. Os pagãos também. Ele não dizia faça a circuncisão. Ele dizia, arrependa do seu pecado. E isso chocou, não só pela teoria diferente de purificação para entrar no reino dos céus, para ter uma intimidade com Deus, mas também pela circunstância de mergulhar a pessoa completamente no Rio Jordão. E aí ele passou a ser conhecido João, aquele que mergulha, João Batista. Até o dia que o próprio Messias foi, ele reconhece que era o primo dele, Jesus é primo de João, Maria é prima de Isabel, segundo a mediunidade de Chico Xavier. Ele diz, não precisa, eu sei que você não tem a mínima dúvida agora. E Jesus diz, não, nós temos que cumprir o que está na logística combinada. Então Jesus mergulha completamente, o Espírito vai, como uma forma de uma pomba, fica sobre Jesus. João recebe então um sinal de confirmação e mais um, além do visual, ele recebe um auditivo, a voz que fala a mensagem de Deus. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele tem os dois sinais. A partir daí, João diz que Jesus tem que subir, tem que crescer. Identifica ele como Messias e começa a estimular os seus seguidores a seguirem a Jesus, mas continua fazendo a sua pregação. E Jesus começa então, junto com seus seguidores que passam a segui-lo, seguindo a orientação de João, e Jesus começa a fazer a mesma pregação de João. É exatamente a mesma palavra. Ele não acrescenta em nada ao início. Ele começa dizendo assim, arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino dos céus está próximo. Num outro lugar. Jesus vai para um lugar com pouca água. E João vai para um lugar com muita água. E isso é a anotação do Evangelho. É a própria letra do Evangelho. João vai para Enom, perto de Salim. Jesus jamais batizou ninguém. Ele só pregava. Os seus discípulos, que vinham de João, e que viam que João mergulhava na água, nas pessoas, eles é que ficavam mergulhando as pessoas que começaram a seguir Jesus.
As próprias pessoas falam, mas o João mergulha a gente na água, mas Jesus não mergulhava. Mas ele falava a mesma doutrina. E isso se deu até o ponto em que João foi preso em Maqueronte, no Palácio Fortaleza Maqueronte, onde hoje é a Jordânia. E só depois que João foi preso, é que Jesus subiu para a Galiléia, se afastou da Judéia, um lugar muito perigoso por causa do templo, mas levou a classe. João preso. Até mesmo teve alguns que nem assim saíam do pé de João, ficavam lá na porta da prisão, né? Não saía de lá. E João disse, vai lá, pergunta para ele, vê se ele consegue te ensinar, cai a ficha que você tem que estar atrás de Jesus, não comigo. Vejam que é a questão da compreensão espiritual. Ele continua fazendo a sua pregação e ao mesmo tempo mandando para seguir Jesus. E à medida que o bom senso vai se desenvolvendo, aquela multidão e aquele povo e aqueles seguidores de João vão seguindo Jesus. O lugar que Jesus foi mergulhado na água para receber a identificação visual do Espírito que se mostra com uma forma de pombo e o sinal auditivo é em Betânia, mas não tem nada a ver com a Betânia de Marta, Maria e Lázaro. É Betânia em Jordânia, e o Jordão próximo ao Mar Morto. Próximo ao Mar Morto. Então tem duas Betânias. Tem a Betânia, que está lá no caminho de Jerusalém, Monte das Oliveiras, aí pertinho de lá, alguns quilômetros, Betânia, onde se venera a casa de Marta, Maria e Lázaro. Tem uma igreja maravilhosa, visitei essa igreja. Lá perto tem o túmulo que ficou Lázaro, visitamos o túmulo. Não tem nada a ver com a outra Betânia que está próxima do Mar Morto, do outro lado do Jordão, onde Jesus foi mergulhado na água. E lá não dá para visitar. Porque acordo entre Israel e Jordânia, tudo com arame, guerra, não sei o que, não dá para ir naquele lugar. Então o que fazem os grupos turísticos? Eles vão no Rio Jordão, mais próximo do Lago de Genezaré, do Lago de Tiberíades, né? Na Galileia. Eles pegam o Rio Jordão, como desciam assim um pouquinho do Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, que é o mesmo lugar, só que é muito mais frio. Perto do Mar Morto é muito mais quente. E lá eles vendem, tem uma estrutura turística. Levam todos lá, católicos, evangélicos, ortodoxos gregos, todos, espíritas, a gente foi lá também. E foi de lá que eu trouxe a maioria das imagens plastificadas que estão no mural. Toda a estrutura e lojas de conveniências que as mulheres adoram, compram todas aquelas coisas. E o kit para você ser batizado, ser mergulhado na água, com a sua preferência, com o padre, com o pastor, da sua seita, da sua religião, vende a roupa branca, você faz o mergulho, e muitas dessas pessoas que faziam isso, elas usam essa roupa para o sepultamento. Então elas dizem, essa roupa tem dois usos. Hoje aqui, para ser mergulhado na água, no Rio Jordão, como Jesus foi batizado, a maior parte nem fica sabendo que eles estão em Ardelite, que não foi lá, que foi lá no Mar Morto, lá embaixo, mas lá não dá para ir, mas tudo bem, eles também, né, não se importam tanto com esse detalhe. Uma pequena parte fica sabendo dessa circunstância, mas considera, venera, em função dessa passagem que houve no Evangelho. O que isso tem a ver com o nosso estudo, com esse versículo que Emmanuel isola? Ele está exatamente dentro desse contexto, desta parte. Foi que o judeu, vendo que os discípulos de Jesus já eram muito maiores do que de João, filho de Zacarias, João Batista, e que a purificação não tinha nada a ver com aquele que os judeus faziam com as lavagens rituais. Então começou a dar uma discussão enorme. Que os fariseus, os judeus, eles iam buscar prosélitos. Quer dizer, convencer as pessoas a se converterem ao judaísmo. Depois pagar o imposto do templo, pagar o dízimo. Eles viviam disso, né? Levar animais em sacrifícios. Os levitas, os sacerdotes,
No entanto, eles conseguiam fazer poucos. Aí apareceu João Batista, já estava fazendo mais do que eles. Aí vem Jesus, faz muito mais do que João Batista, e o pessoal de João Batista começa a seguir Jesus. E cada vez mais se afastando da purificação, do jeito de interpretar a lei da Torá. E isso que teve, a discussão foi essa. Então, com essa discussão, a letra do Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: originou-se uma discussão entre uns certos judeus e os discípulos de João, o Batista, a respeito da purificação. E eles foram, pois, falar com João e eles disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem desse testemunho, também começou a batizar, e todos vão à sua procura. E aí João vem com a circunstância da compreensão, da evolução, do progresso espiritual. Ele fala assim: ninguém pode receber coisa alguma se esta não lhe foi dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Não sou eu o Cristo, mas apenas o enviado antes dele. Quem tem a esposa ou a noiva é o esposo ou o noivo. Mas o amigo do esposo, que o ajuda e atende, muito se regozija quando escuta a voz dele. Assim, minha alegria agora é completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João usa a imagem do casamento de Deus, do noivo, do esposo, com a humanidade. E que quem realmente vai ser o noivo, o esposo, representando Deus, é Jesus. Ele que é o Cristo, ele que é o Messias, ele que foi identificado. Ele jamais enganou ninguém. Ele dizia que estava preparando, esperando que o Messias viesse. Que as pessoas tinham que se preparar, porque o Messias iria facilitar a vida de todos. Nós estamos evoluindo por vales, por montanhas, por outeiros, por caminhos tortos. O que são esses vales? É só olhar a nossa vida. Doença, desafeto familiar, dificuldade financeira, não é uma grande montanha? Às vezes pagar as contas é um grande desafio. Né? Participar da reunião de condomínio não é uma senhora curva. Né? Todas essas coisas que nós vivemos são as montanhas, os vales, os caminhos tortos. A gente não consegue dormir, aquela ideia não sai da cabeça. Alucinações, acorda de madrugada, porque não temos a compreensão espiritual, não temos a virtude, nos debatemos com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, nossas fraquezas. Só que quando o Messias, Jesus, realmente nós fizermos o trabalho, vivermos o Evangelho, vivermos o ensino, aprendermos e vivermos o ensino dele, não vai ter montanha, ela vai ser aplainada. Não vai ter vale, vai ser coberto. Não vai ter caminho torto, vai ser tudo reto. Jesus nos proporciona um caminho evolutivo para Deus, em nossa trajetória eterna de espírito, reto, largo, asfaltado, cheio de conveniências. Os nossos erros, os nossos desvios é que fazem as dificuldades. E aí ele fala essa questão, que Jesus, ele tem tudo, porque vem de Deus, é autorizado por Deus, é mensageiro de Deus, e o conhecimento que vem dele não vem por medida. Ou seja, ele tem todo o conhecimento que é dado a um espírito puro. Enquanto que o nosso é por medida de compreensão. Cada um dos que estão aqui presentes tem uma condição de entender isso. Pode ter alguém que não consegue entender nada. E tem alguém que entende muito mais e melhor do que eu estou podendo explicar. Cada um tem uma possibilidade. Cada um está em um ano de evolução espiritual. E o objetivo é passar o ano que está. Ninguém vai dar salto evolutivo. Quem está no terceiro vai passar para o quarto. Quem está no sétimo passa para o oitavo. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Essa é a possibilidade do progresso espiritual. No livro dos Espíritos, nós vamos ter um capítulo que fala da progressão dos espíritos. Nós sabemos, de um modo resumido muito rápido,
que o ser inteligente, o princípio inteligente, é criado por Deus, todos são absolutamente iguais. Nem movimento sabe. O livro Evolução em Dois Mundos, na psicografia de Chico Xavier, que é feito com dois médios diferentes, um em Pedro Leopoldo e outro em Uberaba, cidades a centenas de quilômetros de distância, o mesmo espírito fazendo um capítulo com um, outro com outro, com mais de 1000 termos conferíveis da nossa academia, de tudo quanto é saber da ciência, sem nenhum erro, vem nos explicar que do princípio inteligente ele vai aprender o movimento, depois a sensação, depois o pensamento fracionado, aí é que chega no pensamento contínuo, onde nós estamos. Mas ainda nos faltam faculdades, sentido nessa inteligência que temos, que vamos adquirir no futuro, com a evolução, que depende do nosso esforço, não é uma questão de passar o tempo. A circunstância das coisas faz o princípio inteligente ir até a fase humana. Na fase humana em diante depende do esforço da própria criatura. E chegaremos todos à perfeição relativa da criatura. Mas esta fase, que é a que nos importa, que é a que nós estamos, progressão dos espíritos, Allan Kardec aborda algumas questões, das 114 a 126 do Livro dos Espíritos. Eu selecionei apenas 3 para as nossas reflexões. A 115. Entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? De jeito nenhum. Deus faz todos absolutamente iguais. Não faz bom com virtude e espírito mau com perfeição. É a própria criatura que se fez boa, que se faz mal. São suas escolhas. As tendências, as faculdades é absolutamente igual. Senão Deus não seria justo. Haveria privilegiados, haveria deserdados. Então Jesus foi criado do mesmo modo que nós, como um princípio inteligente. Também fez a sua evolução em outros mundos, não na Terra. Quando ele chegou à perfeição, a Terra ainda não tinha sido criada. Deus convida ele para formar a Terra. E está governando a Terra, vai governar até o fim dos seus dias. Nós, muito provavelmente também, quando chegarmos à nossa perfeição, a Terra não existe há muito tempo. Porque ela pode durar só alguns bilhões de anos, e que certamente serão insuficientes para a nossa evolução, a nossa perfeição. Com certeza. Né? Pois se ele fala lá 2 bilhões de anos para chegar do princípio inteligente até onde nós estamos, nós ainda estamos perto do início. Então, quanto tempo vamos levar? Bom, a 118. Os espíritos podem degenerar? Parece que pode, né? A gente vê tanta gente fazendo tanta aberração que parece que são piores do que os animais. Se envolve em tecnologia, nossa, como é que faz isso? Parece que pode, mas não pode. O espírito sempre só evolui. Não, à medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Então, como é que podemos entender esse parece? Porque, na verdade, é realmente um fato. Olhamos as civilizações, até mesmo o que Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, da própria Terra, que foram espíritos que vieram de um planeta que recebia a luz da estrela de Capela, na constelação de Pucheiro, vieram para cá porque não estavam acompanhando o ritmo moral da evolução daquele mundo, para fazer a raça branca e trazer uma série de tecnologias. E eles é que fizeram as pirâmides, os processos de mumificação que nós não conseguimos compreender e fazer igual ainda. Estamos muito longe do conhecimento que eles traziam. Vivemos na própria faixa nossa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o uso da energia atômica, todas essas recursos materiais que nos cercam, sendo utilizados de modo... É porque é assim. Vamos comparar o nosso ano escolar, né? Então, primeiro ano, segundo ano, o aluno entra no terceiro ano, ele passou do segundo para o terceiro, ele vai fazer a primeira vez no terceiro ano. Digamos que ele passou do primeiro para o segundo e foi muito bem e tal, mas passou do segundo para o terceiro, chega no terceiro e ele não quer mais estudar, avacalha tudo.
Mas o primeiro ele passou, tirando quase 10 em tudo. O segundo também. Mas o terceiro ele avacalha tudo. Ele volta para o segundo. Volta. Está no terceiro ano, volta para o segundo. Parece que no ensino atual eles passam mesmo sem saber, né? Imagina se volta. Não volta. Mas pode repetir o terceiro quantas vezes quiser. Então o aluno entra no terceiro e faz uma aberração. Depois, no ano de repetência, faz uma aberração ainda maior. Depois faz uma mais ou menos. Isso dá a impressão que ele está degenerando. Dá a impressão que ele veio para trás. Ele nem degenera e nem vem para trás. Na verdade, o nível de evolução, de conhecimento, do grau que nos leva a Deus, ele está parado no mesmo nível. Ele está acumulando muitos débitos, que ele vai ter que trabalhar muito para quitar aquela dívida. Mas ele não vem para o segundo ano nem para o primeiro, porque aquilo já foi conquistado. Ele já passou daquele nível. Ele poderá demorar muito nesse. Então é dentro desse contexto. O espírito não degenera. Mas isso não quer dizer que você é convidado a um nível e começa a usar muito mal daquilo. É como alguém que vai ser habilitado a dirigir automóvel, passou na autoescola e tal, e foi um excelente motorista. Nunca pegou um ponto, uma multa, nada. Foi ótimo. Aí Deus nos chama e fala, olha, tudo que você poderia conhecer como motorista no planeta Terra, você já fez. Agora você vai conhecer o mundo andando de avião, que é outra conversa. Ele é levado a um nível de conhecimento das coisas e uma possibilidade de compreensão do mundo diferente. Um avião, você vai em lugares que não vai com automóvel. Não é assim? O automóvel não ficando aqui por aqui. Um avião é outra conversa. Só que como piloto ele é um desastre. Aí ele pega e começa a jogar bomba atômica, fazer guerra química, ir para os outros destinos. Ele não vai voltar para ser motorista de carro e conhecer pela Terra, porque essa parte ele já fez. Mas ele vai levar muito tempo para ser graduado para foguete, para ir para outros planetas. Ele vai ficar naquilo. Então é dentro desse contexto que ele não degenera. E a terceira pergunta que eu selecionei, a 126. Veja como o livro dos Espíritos é interessante. Ele possui uma riqueza filosófica fantástica. É uma questão de começar a trabalhar as questões, aprofundar. Questão 126. Então tem espíritos que desde o início de princípio inteligente escolheram o caminho do bem e chegaram à perfeição. Levaram só alguns trilhões de anos. Algumas eternidades. E tem espírito que é aqueles trilhões elevado a trilhões, muitas eternidades para chegar na perfeição. Porque erraram muito. Isso tem. Tem. Então lá nos espíritos puros, na classe única, tem aqueles que fizeram um caminho até lá. O aluno que está formado, que nunca repetiu de ano. Tem? Tem. E tem um aluno que está formado, mas que repetiu 10 vezes cada ano. Pode ter também. A pergunta de Kardec: como é que é o amor de Deus para esses formados? Deus ama mais quem chegou primeiro e repetiu menos quem nunca repetiu? Ou Deus vai amar todos do mesmo modo, não importa quantas vezes repetiu? Isso interessa muito para nós, porque nós estamos na Terra, e Terra é um planeta de repetentes. Então nós não somos daquela turma que escolheu bem desde o início. Nós estamos em planeta de repetentes. Dificuldades todos vão encontrar. Para aprender e passar de anos, todos têm dificuldade. Dor de repetência é outra conversa. Nós vivemos com dor de repetência. Olhamos a nossa vida, ela é uma evidência. Nós convivemos com dor de repetência. Deus ama igualmente a todos. Demorar longas eternidades, ou desde o início ter escolhido o caminho do bem e chegar muito mais rápido à perfeição, o amor de Deus é exatamente igual a todos. No livro Os Mensageiros, na psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, há o centro de estudo em que André Luiz está com Vicente, um espírito que tinha sido médico,
assim como ele, e eles estão vendo aqueles espíritos que vieram preparados à Terra para uma missão relacionada com o espiritismo cristão, com a mediunidade ostensiva, e que voltaram e se encontravam tremendamente fracassados, chorando amargamente seus erros. E tem o caso do Joel, que ele saiu em condições de ver a própria vida passada, momentos da própria vida passada, e levantar isso, momentos da vida passada de outras pessoas e espíritos, com o objetivo de praticar a caridade, auxiliar o próximo, evoluir espiritualmente. Então ele fez um projeto de roupa nova. Cada um de nós tem um projeto de roupa nova. Está lá na máquina, né, de costura, confecção. Nós estamos fazendo, nós tecemos as nossas roupas. É por nós mesmos. Quando ele veio, no momento adequado, aquele recurso que estava no seu corpo espiritual, no seu perispírito, aflorou, e ele viu que ele havia sido Monsenhor Alexandre Pizarro, trabalhado na Inquisição Espanhola, feito aquelas barbaridades, mas em vez de ele usar esse recurso para o bem geral, o que acabou acontecendo? Ele se desviou pela curiosidade. Em vez do trabalho de caridade na instituição espírita, auxiliando os sofredores, prestando esclarecimento, estudando o Evangelho, trabalhando nas reuniões mediúnicas, apesar de todos os avisos, das advertências dos bons espíritos, do seu guia mediúnico, não adiantou. Ele saiu à cata das curiosidades das pessoas e foi identificando lá, por exemplo, um Gaspar de Lourenço, que tinha sido um grande inquisidor na época que ele tinha sido Alexandre Pizarro, e que estava reencarnado como paralítico e cego. E de cada pessoa, de cada circunstância, ele usou totalmente fora do fim que tinha planejado. Desencarna, está lá nesse centro de estudos, sofrendo alucinações por recordação do passado. E tem pessoas nesta vida mesmo que já sofrem alucinações pelos erros que fez nesta vida mesmo. Tem aquilo lá no fundo da memória. Cada pouco ela não consegue se livrar daquilo. Se ela pudesse, ela pagava aquilo. Imagina quando o corpo de carne separar do corpo espiritual e esta condição vier com muito mais força, porque a carne rebaixa e dá para disfarçar, se esconder da realidade. Mas tirando a carne, o corpo espiritual vibrando adequadamente na vida no mundo espiritual, e aí vem aquela parte toda, né? Aquela roupa velha cheia de remendo, de buraco, aquela mistura toda, uma advertência muito interessante, de ver todos aqueles espíritos que vieram com um projeto de roupa nova, com todas as condições que a misericórdia divina proporcionava. No entanto, as futilidades, os interesses particulares, as questões políticas, o que os outros vão pensar, desvirtuaram. E por falar nesses símbolos, a nossa reflexão final volta a João, filho de Zacarias, João Evangelista, João Batista, e a questão de Jesus. O livro Boa Nova, produção mediúnica de Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, além de ser uma prova gigantesca da mediunidade de Chico Xavier, veja o que ele descreve, que você vai para a cidade de Nazaré, e eu estive nessa cidade, e ela é assim, ela tem um formato de algo côncavo, né, rua tudo empedrada, e é difícil você encontrar um lugar que tenha uma vista longa de horizonte. Mas em certos momentos você pode subir certos montes, assim, e como se fosse um prédio que é bloqueado a visão, porque tem um monte de prédios do lado. Você abre uma janela, esse prédio para lá, é outra construção. Mas você pode pegar o elevador e, por último andar, subir na cobertura e lá em cima do telhado, de repente você vê todo lado, né? E ele fala de Jesus com João Batista, os dois
João Batista foi com sua mãe, naquela época ele era conhecido como João, filho de Zacarias, ainda não estava mergulhando ninguém no Rio Jordão. Isabel, a mãe de João, foi até Nazaré visitar sua prima, Maria, mãe de Jesus, e Jesus. E os dois, Jesus e João, foram nesse lugar. E aí ele começa a descrever o que você vê de lá. Mas não é uma loucura? Como é que o Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, pode descrever o que você vê indo na parte mais alta da cidade de Nazaré? Fala assim: ante seus olhos surgiam as montanhas da Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do Tabor, o rio sagrado do cristianismo, que é o Rio Jordão, os cumes de Safed e o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, um soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. E está tudo certo. Você vai para lá, sobe nesse lugar alto, que nem subir num prédio, numa coisa, fica olhando. E você vai ver essas referências passarem pela sua vista. Como é que isso é possível? Isso é uma prova da manifestação dos Espíritos, da qualidade da produção mediúnica de Chico Xavier. Mas é nesse mesmo capítulo que ele vem nos falar desse símbolo, que é a nossa reflexão final que estamos levando para casa. Cresçamos para o bem. Para crescer para o bem, para fazer a roupa nova com pano novo, nós vamos viver cercados de estímulos, de opções das pessoas e das coisas. E é exatamente na questão de João Batista em que surgem esses símbolos para aprendermos a fazer escolhas. João Batista foi preso no palácio de Maqueronte, na Jordânia, e ficou lá. Por que ele foi preso? Porque ele via passar o rei Herodes Antipas, e Herodes estava vivendo maritalmente com a mulher do seu irmão, Herodíades. Ela tinha uma filha, Salomé, e a mulher do seu irmão Filipe, que não era o tetrarca, era um outro Filipe, um meio-irmão, mas ele estava vivo, e ela era casada com ele, mas ele vivia com ela. Então, João apontava: Herodes, você não pode viver com a mulher do teu irmão. E falava das outras maldades que ele fazia na sua administração. A mulher, a Herodíades, ficava tremendamente indignada, super revoltada, queria que mandasse prender e matar. Herodes Antipas ficava envergonhado, mandou prender, mas matar não, porque ele sabia que João Batista era considerado, era um profeta, e que politicamente matar um profeta é um péssimo serviço para o rei. Ele era o rei, o tetrarca da Galileia. Como é que ele vai matar um profeta? Deixa ele preso. Lá ninguém ouve o que ele fala e fica vivo. E assim foi, até o dia que ele foi dar uma festa de aniversário. Aí ele convidou todos os principais, os representantes do Império Romano, do povo judeu, dos sacerdotes, até o momento que entra Salomé, e oferece para ele, o aniversariante e os convidados, uma dança alucinante, sensual. Ele se emociona tanto com aquilo que promete para ela: eu prometo, eu juro, pegue o que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. Salomé vai consultar sua mãe, Herodíades, que vê a grande oportunidade. Peça a cabeça de João Batista num prato, contrariando o desejo íntimo de Herodes. Então Salomé faz esse pedido. Herodes se vê pego no contragosto, porque ele não queria matar João Batista. Politicamente era muito ruim para ele. Mas, ao mesmo tempo, como ele podia agora contrariar o próprio juramento feito diante das autoridades, dos principais? Então ele manda o soldado decapitar João, e a cabeça de João é levada num prato para Salomé, que leva a cabeça para Herodíades. E os comentários do espírito Humberto de Campos, a respeito dessa simbologia, diz que nós estamos cercados dentro desse contexto. Salomé representa a futilidade do mundo, com a sua dança exótica, sensual,
pedindo sem olhar, falando com a mãe sem conferir. A ironia de sua mãe, o interesse particular. Fazia uma coisa errada, mas o seu interesse era que aquilo continuasse, não aceitava aquela desmoralização, queria viver do seu jeito. O interesse particular. Herodes Antipas, a figura do interesse político. Muitas vezes nós vamos estar diante do que, politicamente o que me interessa? Vou ficar de bem com esse, de mal com aquele, o que eu preciso fazer politicamente? E João Batista, a figura da verdade. A verdade sempre é rude, é áspera, pode machucar, convidando a reforma íntima. A olharmos para dentro, fazermos a nossa correção espiritual, cresçamos para o bem. O símbolo, o primeiro símbolo do cristão ativo, diz Humberto de Campos, é João Batista, que diz: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino dos céus se aproxima. Somos nós, em nossa guerra interior, para realizar a nossa reforma íntima. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.